O seu sistema ERP está apto a fazer tudo o que você precisa em relação à gestão de contratos? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do ERP, e hoje eu quero falar com você a respeito de gestão de contratos, porque cada vez mais eu tenho sentido isso nos lugares por onde eu passo e nos clientes em que eu atuo, com as pessoas e as empresas reclamando do fato de que seus sistemas de ERP não dão conta de cuidar de todas as camadas da gestão de contratos. A gestão de contratos tem se tornado cada vez mais complexa, porque a cada vez mais o nosso país, à medida que se desenvolve, a nossa economia, à medida que cresce, vai sofisticando as relações contratuais entre as empresas e vai gerando novas necessidades que nem sempre os ERPs estão dispostos a bancar e nem sempre os ERPs têm condições de gerenciar. Por exemplo, uma coisa que é muito comum, considerada a barafunda tributária que é o Brasil. Às vezes, uma empresa, quando vai fazer uma prestação de serviço ou quando vai fazer uma proposta para um cliente, faz uma única proposta. Eu vou fazer o serviço desse jeito, eu vou prestar esse tipo de assistência, eu vou fazer essas coisas aqui. Porém, juridicamente, na hora de fazer o faturamento, na hora de colocar as coisas conforme a norma tributária, o serviço é prestado por vários CNPJs diferentes. Seja por questão de CNAE, seja por questão de planejamento tributário, seja por questões que variam em função das necessidades específicas de um país complexo como o Brasil. Então você vai lá e faz assim, você tem uma empresa que é um CNPJ de locação, que faz locação de máquinas, você tem uma empresa que é locação de mão de obra, você tem uma empresa que faz a venda de insumos, você tem uma empresa que faz a prestação de serviço, você tem outra empresa que faz a manutenção. Então você fez um projeto, um processo, uma prestação de serviço que no momento de ser faturado tem que ser faturado por várias empresas distintas, CNPJs distintos, de regimes fiscais diferentes, e aí na hora de faturar o contrato, na hora de gerar as notas fiscais de serviço ou as notas fiscais de produtos aplicados ao serviço, o sistema exige do usuário um conhecimento formidável. Bom, agora eu venho aqui e faço esse tipo de faturamento com essa característica. Agora eu venho aqui e faço esse outro faturamento com essa outra característica. Não pode ser assim. O sistema tem de estar apto a incorporar toda essa complexidade de uma maneira que seja comercialmente a mais simples possível. Para que, quando a proposta é gerada no sistema, ele já gera automaticamente os contratos com as características fiscais e de prestação de serviços que cada um deles tem, de modo que quando você vai faturar, você vai fazer uma operação que é apertar um botão e o sistema já saberá, de acordo com aquilo que está registrado nos contratos, quantas notas têm de ser emitidas, quais as características dessas notas, quais as figuras fiscais e as considerações tributárias que têm que ser aplicadas e para quais órgãos da Prefeitura, do Estado, da União, esses documentos têm de ser enviados. Nós temos clientes, por exemplo, que tem lá 8, 10, 15 CNPJs que prestam serviços diferentes, variados, fazem uma proposta única para o cliente e aí na hora de fazer o faturamento, saem lá várias notas fiscais para o cliente, que já são enviadas para o cliente automaticamente com o extrato de serviços prestados. E essas empresas, algumas dessas empresas, têm 15 mil, 18 mil, 20 mil contratos sendo gerenciados automaticamente. Então, quando chega no dia 5, por exemplo, que é um dia que se faz muito faturamento de contrato, a empresa emite lá 15 mil notas fiscais de 5 mil contratos diferentes, cada uma com uma característica de acordo com o que está no contrato e de acordo com os serviços que foram prestados. Essa complexidade inerente à gestão dos contratos tem de estar de maneira natural e intuitiva no seu sistema ERP. Não pode haver uma complexidade própria dos contratos e outra complexidade maluca e complexíssima, ainda mais difícil de compreender, lá no sistema ERP. O sistema ERP tem que expressar o seu processo comercial da maneira como ele acontece. E essa é uma coisa que nós já dissemos várias vezes aqui, né? O seu sistema ERP não pode ser um software que te diga como é que você tem que fazer as coisas. O seu processo tem que se manifestar no sistema da mesma forma que ele se expressa na vida real. O seu sistema tem que ser processualizado de acordo com aquilo que você realmente executa. Outra característica complexa da gestão de contratos que tem de estar no sistema de uma maneira simples é que o contrato tem que ser uma das instâncias do sistema. Ele não pode ser apenas um campo que você vai lá e coloca o número do contrato para depois você fazer um relatório. Quando você faz uma prestação de serviço, isso tem que estar vinculado ao contrato de acordo com os critérios de rateio específicos para que aquele custo da prestação de serviço daquele profissional seja apropriado pelo contrato para que você possa depois ter um relatório de receitas e despesas e, portanto, de rentabilidade do contrato que seja, de fato,
uma expressão do que aconteceu e não um mero cálculo aritmético de rateios em que você estabelece um critério que todo mundo vai obedecer e o contrato não incorpora de fato aquilo que realmente ele demanda. Porque aí você subsidia alguns clientes e onera outros quando você faz critérios de rateio. Então, na hora que você vai fazer a prestação de serviço, o seu usuário tem que apontar de uma maneira fácil. Eu estou apontando o serviço para este contrato. E aí não se trata de fazer um rateio de despesas, mas de apropriação de despesas tal como elas foram aplicadas. E por fim, é importante que a gestão de contratos gere indicadores gerenciais em tempo real para quem toma decisões e que as obrigações fiscais correspondentes ao contrato sejam geradas depois também de maneira automática, simples, diretas, como uma consequência do faturamento que foi feito da mesma forma automática. Isso mostra para os seus clientes o nível de organização da sua empresa, isso mostra para os seus fornecedores o quão avançado você está e isso dá conforto para que a sua equipe trabalhe realmente no que interessa, que é gerar receita, trazer clientes e produzir resultados. A sua gestão de contratos está automatizada a esse ponto? Exija do seu fornecedor que te entregue de fato uma gestão de contratos digna do nome. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e se você tem alguma história para contar a respeito disso, manda para cá, vamos trocar ideias. Se você gostou desse conteúdo ou se você conhece alguém que pode tirar proveito desse conteúdo, compartilhe com essa pessoa, deixe um like, se inscreva no canal. Muito obrigado.